Muito bem, pessoal. Iniciamos a nossa aula de hoje, estrutura de dados. Nosso assunto de hoje é fila, estrutura de dados fila. Eu já vou iniciar aqui compartilhando a nossa tela. Vamos lá. Muito bem, tela compartilhada. Bom, nós temos aqui a nossa apresentação e a gente tem o nosso código-fonte. A gente vai analisar. Opa, chegou o Paulo aí, pessoal. Agora podemos começar, né? Oficialmente. Tudo bem, Paulo? Então, vamos lá. Na hora que você tiver ok, aí você me dá um sinal que eu abro aqui. Eu permito a sua inserção aqui na sala, tá? Do nosso Google Meet. Então, vamos lá. Bom, então, eu já mostrei aqui para vocês o nosso código e vamos comentar inicialmente o slide. Vamos começar pelo slide, depois a gente passa para o código, tá? Tem uma apresentação, uma implementação prática do que a gente vai ver agora, a partir de agora. Então, vamos lá. Estrutura de dados fila. E o que a gente vai conversar nessa aula? Vamos ver os conceitos de fila, algumas aplicações, o critério FIFO e suas limitações. Vamos entender o que é esse FIFO daqui a pouquinho. E nós vamos implementar essas funções que eu chamei de enfileirar, desenfileirar, exibir o primeiro elemento da fila e vamos também mostrar, vamos exibir a fila, né? Mostrar quais são os componentes lá da fila, né? Os integrantes da fila. Tá? Então, a gente vai ver tudo isso nessa aula. Vamos começar falando sobre esse conceito. E a gente, voltando, né, um pouquinho, essas funções aí, elas foram implementadas no C++, tá? A gente vai mostrar também para vocês. Conceito de fila, vamos lá. Uma fila é um tipo especial de lista linear. E lista linear foi assunto de uma das últimas aulas aí, né? Semana passada a gente falou sobre pilha, estrutura de dados pilha. E antes a gente teve uma aula que a gente falou sobre lista linear. E fila é um tipo especial de lista linear, em que as inserções, muita atenção nesse ponto, em que as inserções são realizadas num extremo, ficando as remoções restritas ao outro, obviamente, outro extremo, né? O extremo onde os elementos são inseridos é denominado final da fila, e aquele de onde são removidos é denominado começo da fila. Beleza? Ok, né? Então, a gente imagina isso aqui, ó. A gente imagina uma fila mesmo, de fato, né? Então, o cara, quando ele entra no final da fila. Né? Com raras exceções, né? O cara entra no final da fila. E para sair, o cara sai lá no início, né? Tá? E qual é o conceito? First in, first out. O acrônimo de FIFO, né? O FIFO seria o acrônimo de First in, first out. Em inglês, traduzindo, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso. Entrou, saiu. First in, first out. Considerações da fila. A inserção de um elemento acontece em uma extremidade e a remoção em outra. Então, a gente vai ver aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo dessa fila aqui, ó. A gente tem esses elementos aqui, ó. Vamos considerar isso aqui um vetor, tá, pessoal? Então, eu tenho os índices, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. É muito importante esse conceito do índice. Os elementos são 18, 23, 13, 15. Então, ó, o 30 ele está entrando lá no final da fila. Tá? Eu tenho aqui os elementos. Então, a inserção, ó, eu vou lá no final. Vamos lá. Então, aí eu estou enfileirando os elementos. Ó. Então,
vamos considerar o seguinte, ó. Comecei aqui a minha fila, olha, entrou 18. Ele foi lá para a posição do índice 0. Entrou 23, ele foi para a posição do índice 1. Entrou o 13, ele foi para a posição índice 2. Entrou o 30, posição índice 3. E, finalmente, né? Ou melhor, o 30, né, entrou no índice 4 aqui. Né? Então, com isso, a gente completou, né? Completou aqui a nossa fila. Tá? Agora, vamos desenfileirar, vamos remover da fila. Bom, o cara que foi atendido ao 18, ele saiu da fila. Depois, obviamente, o 23, vamos ver na sequência aqui, ó. Saiu o 18, saiu o 23, saiu o 13, saiu o 15 e saiu o 30. Tá? Muito bem. Essa é a ideia. Algumas considerações. A primeira, a gente já comentou. A segunda, não existe movimentação na fila quando inserimos ou removemos um elemento. Então, se a gente definiu que a fila tem 5 elementos, acabou. A gente vai trabalhar com aqueles 5 elementos. Não tem movimentação. Tá? A gente vai entender mais essa ideia quando eu mostrar para vocês a implementação que foi feita. Tá? Podemos usar matrizes homogêneas ou heterogêneas. A alocação é sempre sequencial. E 2 variáveis que a gente vai considerar, sendo que uma serve para controlar o início e a outra o fim da fila. Considerações sobre a fila. Um dos fatores que limita o crescimento da fila é a quantidade de memória alocada quando usamos matrizes. Ao enfileirar um elemento, é necessário verificar se a fila não está cheia. Opa, alguém chegando aí. O Paulo. Ok, Paulo, já está dentro aí da aula. Ao enfileirar um elemento, é necessário verificar se a fila não está cheia. Então, a gente sempre vai considerar isso, tá? Como a gente falou anteriormente, não existe movimentação. Então, encheu a fila, acabou. Eu sempre verifico. Então, eu vou definir no início que hoje é como se fosse um médico. Hoje eu vou atender 20 pacientes. Ponto final. Não atendo mais ninguém. Tá? Então, se chegar alguém, volta amanhã. Além disso, incrementar a variável que controla o fim da fila. A gente sempre vai, à medida que a gente for inserindo pessoas, a gente vai acrescentando no final da fila. Ao desenfileirar um elemento, é necessário verificar se a fila não está vazia. Isso evita exatamente o contrário do overflow, o underflow. Além disso, incrementar a variável que controla o início da fila. Então, a gente vai sempre também fazer o controle aí do início. À medida que as pessoas forem saindo da fila, vai chegar um ponto que não tem mais ninguém na fila. Então, eu não posso mais retirar ninguém, não pode sair mais ninguém, porque não tem ninguém na fila. Né? Então, a gente evita com isso que nós chamamos aqui de underflow. Algumas aplicações no mundo real, em termos computacionais de fila. Vamos lá. Fila de arquivos de impressão. Isso é muito comum. Quando você está utilizando o Windows, você pode mandar vários relatórios para serem impressos. Só que o Windows ele vai respeitar o que ele chama de fila de impressão. Ok, Marcos? À medida que você mandou um relatório, você mandou outro em seguida. Olha, aquele primeiro não terminou de imprimir. O próximo entrou na fila. Se alguém mandar um terceiro, ele vai entrar depois daquele que já foi enviado anteriormente. E assim sucessivamente. Um outro exemplo, atendimento de processos requisitados a um sistema operacional. Vocês sabem muito bem, quando você trabalha com Windows, Windows tem uma série de processos que eles são executados, né? Quando você dá um Ctrl-Alt-Del na sua máquina, você consegue visualizar os processos, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso para sair no vídeo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu vou dar um Ctrl-Alt-Delete, e você vai aparecer gerenciador de tarefas,
Aparece para vocês? Aparece, né? Então, a gente tem aqui os processos, ó. Os processos e o sistema operacional, ele vai armazenando. Tá? E ele faz todo esse trabalho de atendimento na medida que os processos vão requisitando recursos do sistema operacional. Aqui vale também o conceito de fila. Uma última coisa, que seria o buffer para gravação de dados em mídia. E é um outro exemplo. Agora, um exemplo assim mais clássico e mais simples de vocês entenderem seria o buffer do teclado. Já aconteceu algumas vezes comigo, e eu acredito com vocês também, de que você às vezes digita alguma coisa e de imediato não aparece na tela aquilo que você digitou. Ele entra numa espécie de buffer de teclado, né? E aí depois, de repente, começa a aparecer tudo que você digitou, quer dizer, a fila vai desenfileirando o que você digitou lá no buffer do teclado. É um outro exemplo, tá? Então, na vida real, existem vários casos de implementação de fila, esse conceito de fila, computacionalmente falando. Agora, vamos implementar alguma coisa nesse sentido, tá? Quais são as operações realizadas com a fila? A gente vai desenvolver aqui um algoritmozinho que a gente vai implementar em C e faz exatamente todos esses processos aí. Inicializa, enfileira, desenfileira, mostra o primeiro elemento, verifica se a fila está cheia, verifica se a fila está vazia. Tá? Então, vamos lá. E o estudo de caso para isso vai ser o seguinte: imagina uma fila de pacientes para atendimento médico. A ideia do nosso aplicativozinho aqui vai ser controlar fila de pacientes. Essa fila que a gente mencionou. Identificados pelo nome e uma identificação qualquer. Tá? Imagina um código, um número sequencial, ou qualquer que seja identificação. Então, eu vou ter uma estrutura de dados, onde eu vou definir o seguinte: ó, eu tenho o nome do paciente e uma identificação, uma identidade, alguma coisa assim. No meu caso aqui, eu vou trabalhar com um código, tá? Código. E nesse meu exemplo, eu vou atender no máximo 5 pacientes. Então, essa fila só vai ter 5 pacientes. Então, vamos lá. A nossa estrutura é apresentada da seguinte maneira: olha, eu vou chamar de atende. Estrutura atende. E quais são as propriedades, os atributos que eu tenho nessa estrutura? Eu tenho aqui, ó, do tipo char, o nome do paciente, em 35 posições. Eu tenho uma identificação desse paciente com 20 posições. E para cada registro, eu tenho a identificação de um início e do fim. Tá? Inteiro, que caracteriza o início e o fim. Beleza. Eu começo inicializando as minhas variáveis. Então, a gente vai entender essa lógica, o porquê que a gente inicializou o início com 0 e o fim com -1. Tá? Muito importante a gente lembrar do detalhe de que um vetor, ele sempre começa do elemento 0. Tá? Esse é um dos motivos aí de a gente utilizar esse -1. Quais são os protótipos? Quais são as funções que o meu programa principal, a minha função main, ela vai utilizar? Ela vai chamar uma função chamada agenda, uma função chamada consulta, uma função chamada element primeiro e uma função chamada lista. Cada um com as suas funcionalidades, como eu já coloquei para você. A agenda, a gente vai cadastrar a agenda, a gente vai consultar a agenda, o element, o elen primeiro, né, para mostrar o primeiro elemento, e a listagem. Tá? E aqui eu tenho os códigos todos, aqui nos meus slides, só que eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o programa principal, com as opções lá do menu: inserir paciente, atender paciente, listar e sair. Aqui continua, né, a montagem do menu. E aqui as nossas funções: agenda, consulta, elenco primeiro e lista. Tá? Só que eu vou mostrar para vocês na prática. Tá? Então,
os slides foram esses, agora a gente vai ver no código como é que a gente consegue implementar uma fila, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o deve ser mais. Já estou com ele aberto, meu código-fonte também já está aberto aqui, olha. Eu chamei esse programinha de filapaciente.cpp, tá? E aí eu até anotei aqui para não esquecer o seguinte, ó. Isso é uma fila para atendimento de pacientes. Primeiro a gente vai analisar o comportamento da fila durante a execução. Vamos rodar primeiro o programa. Depois a gente analisa o código, tá bom? Então vamos lá, vou vir aqui, compilar e executar. Maravilha. Vou abrir o programinha aqui no cantinho aqui, ó. Ah, ele vai ficar aqui nesse cantinho. Vamos tentar mostrar aqui para vocês essas implementações. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir os pacientes na fila. Então, vamos lá. Opção número 1, Enter. Entre com o nome do paciente. Eu vou ser o primeiro a ser atendido lá. O primeiro da fila, Rubens. Vou colocar 1 aqui, tá? Recebi uma fichinha lá de número 1. Enter. Para continuar. Vamos lá, vou inserir alguns outros pacientes aqui. Vamos inserir aqui o Marcos. Recebeu a ficha número 2. Vamos lá, mais um paciente. Vamos colocar aqui o Fagner. Fagner. Identificação 3. Vamos colocar o Pedro. Pedro. Estão guardando aí a posição de vocês na fila, né? Só pode 5, tá? Pedro, qual que é a sua posição, Pedro? 4. E vamos agora para o último paciente, o Carlos. Carlos. 5, né? Beleza, já? Beleza. Se eu tentar inserir um outro paciente, será que vai dar certo, pessoal? Vamos tentar inserir o Eliseu. Vamos lá. 1. Opa! Já veio uma mensagem lá. Atenção, fila cheia. Então, já está previsto aí de que não pode ter mais, né? De 5, né? Funcionou, né? Funcionou. Beleza. Agora vamos atender os pacientes. Vamos lá. Eu fui o primeiro da fila, então tem que ser o primeiro a ser atendido. Só que o atendimento está automatizado. Não vai poder haver fura de fila, viu, Marcos? O programa que vai dizer quem é que eu vou atender. Então, vamos lá. Número 2 aqui, atender paciente. Número 2. Bom, já está dizendo que é o Rubens. Então, não tem fura-fila nesse programa, tá? Então, beleza. Chama lá o Rubens, atendi, fui atendido, maravilha. Próximo paciente, número 2. Marcos, tá certo? Enter. Próximo paciente, 2. Wagner. 2. Próximo paciente. Pedro. Ok. Agora, próximo paciente. O Carlos. Ok? Vamos ver se tem mais algum para atender. Número 2 aqui, ó. Fila vazia. Não tem mais jeito. Tá? Ah, mas peraí, o Juliano chegou aí na correria. Vamos tentar inserir o Juliano. Vamos lá, mais um aqui, ó. Fila cheia, amigo. Não tem mais jeito. Dá um abraço, acabou. Por hoje já deu. Tá? Acabou. Tá certo? Vamos exibir os nomes aqui. Exibiu o nome do primeiro paciente da fila. Vamos lá, 3. A fila está vazia, meu amigo. Já era. Vamos listar. A fila está vazia, cara. Acabou. É nesse sentido que eu disse para vocês, viu, Diego, que não tem movimentação. Tem movimentação. Acabou. Não tem como entrar, não tem como sair, não tem mais movimentação. Fim de papo. Tá? Então, vamos encerrar o programa e vamos só testar as outras funcionalidades, tá? Vamos rodar de novo aqui rapidinho. Só que dessa vez a gente vai colocar menos integrantes menos pacientes, digamos assim, né? Vamos lá, vamos inserir agora o Diego. Diego.
primeiro. Vamos agora inserir mais um. Agora vai ser o Guilherme. Guilherme é 2, né? Vamos inserir mais um. É o Paulo. 3, né? Vamos inserir o Juliano também, porque senão ele vai se sentir meio discriminado, né? Vamos atender esse garoto. Vamos lá. Juliano. Opa. Juliano. Eu até esqueci. Qual é o quarto, né? Ele é o quarto. Pô, cabe mais um, hein? Vamos botar o Eliseu, né? Para completar o atendimento, né? Vamos lá. O Ezequiel, rapaz. Primeiro, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos sim. Vamos inserir mais um aí. Eliseu, né? Ezequiel, Eliseu. Ô, Carlos, diz aí. Eliseu é com Z ou com S, ô, Eliseu? O outro é 5. Eliseu, né? Não, ele é do Pedro, né? Então, vamos lá. Número 5, né, ô, Eliseu? 5. Vamos lá. Já deu, né? Bom, agora vamos fazer o Marcos. Vamos testar aqui assim. Vamos listar os pacientes. Vamos ver aqui, ó. O médico chegou, deixa eu dar uma conferida para ver como é que tem o meu público aqui, ó. Opa, tá lá. Primeiro é o Diego, depois é o Guilherme, depois é o Paulo, depois é o Juliano, depois é o Diego. Tá certo? Fechou? Tá combinado, né? Beleza. Então, o médico já tomou ciência aí dos... Não, rapaz, você está aí, ó, seu quarto paciente, aí, você está aí, ó. Seu quarto paciente aí, ó. Vamos ver. Bom, o Carlos, vamos verificar quem que vai ser o presídio e o nome do primeiro paciente a ser atendido. Então, vamos lá, número 3 aqui. Pô, então o programa está funcionando direitinho, né? Legal. Ô, Carlos, a pergunta que não quer calar, o Eliseu aí, você deu em homenagem ao Eliseu da Bíblia ou foi o outro Eliseu que você falou? A gente estava chegando no Ah, que legal. Ah, certo. Ah, que legal. Esther e Livela, rapaz, que legal, hein? Olha, parabéns, hein? Parabéns. Esther tem uma história muito linda na Bíblia. Esther. Né? A rainha, né? Esther, né? O oposto. E o Eliseu é o profeta, né? Isso. Então, vamos lá. Beleza. Então, ok, né? O programinha está de boa, né? Tudo funcionando, né? Legal. Então, agora, Marcos, podemos analisar o código, né? Vamos lá, gente. Algumas observações importantes aqui. Não pode haver movimentação. Então, quando você aloca a pessoa num determinado ponto da fila, não pode furar. Ele vai estar armazenado naquela porção da memória e não pode ter movimentação. Esse é o ponto, tá? Então, vamos sair aqui do código e vamos analisar o programinha. Vamos lá. A gente poderia... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquela imagem, essa imagem aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, ó. Que a gente tem uma noção legal. Opa. Aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui, que a gente tem uma noção legal da nossa fila, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez aqui foi definir a nossa estrutura. A estrutura tem... Opa. A estrutura tende está definida. Opa. A estrutura tende é só isso aqui, ó. Tá? Então, a gente definiu aqui o tamanho dessa estrutura, está fixo, são 5 elementos, e aí os campos que a gente já havia comentado. E aqui estão os protótipos das funções. Então, essas funções foram definidas todas após a função main.
Vamos começar analisando a função agenda, onde a gente agendou os pacientes. Então, essa função, ela recebe o quê? Ela recebe a nossa estrutura, tá? E a gente vai falar na próxima aula, eu não quero entrar agora em detalhe, a gente vai falar sobre ponteiros na próxima aula, tá? Então, não quero entrar nesses detalhes aqui, essa explicação vai ser dada na próxima aula, tá? Mas a gente está utilizando esse recurso de ponteiros para indicar a posição da memória em que a gente está utilizando esses elementos. Tá? Então, ele vai receber essa posição aqui, ó. A gente chamou de fio, tá? Então, vamos lá. Vai representar um elemento, né? Um elemento atende, que seria, no caso, um paciente. Bom, vamos começar analisando o main e a gente vai chamando essas funções aqui, tá? Começando depois pela agenda. Então, vamos lá. O main, ele desenha uma telazinha bonitinha, né? Vocês viram? Essas opções aqui, ó. As 5 opções. Inserção, atendimento, exibe o primeiro paciente, ele lista e uma opção de saída. A gente recebe essa opção nesse RESP. E aí, o que a gente faz? Olha, enquanto a opção for diferente de 5, né? Enquanto for igual a 5, ele fica aqui dentro. Tá? Agora, no momento em que digitar, por exemplo, ou melhor, desculpem, eu tenho aqui, se eu digitar um valor diferente, eu vou cair nessa opção inválida aqui, ó, vou mostrar uma opção inválida. Tá? Agora, quando ele digitar 5, aí eu vou sair fora, aí meu programa termina. Por isso que eu coloquei essa condição. Enquanto a opção for diferente de 5, ele fica aqui dentro, ele vai continuar rolando aqui. Quando eu digitar o 5, aí ele sai fora. Encerra o programa. Muito bem. Então, vamos chamar a primeira função aqui, que é o agenda. Ele veio aqui, ó, o agenda, eu recebi aqui os elementos. Então, vamos lá. O que eu faço aqui, ó? Eu estou definindo aqui 2 variáveis de trabalho, uma chamada nome passe e a outra chamada ID passe. Então, eu criei um identificador aqui, que poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser uma identidade, ele é uma string, né? É um char. E aí eu verifico o seguinte, olha, se a minha variável fim, observem esse detalhe, tá? Eu tenho para cada registro essas variáveis aqui alocadas, ó, o início e o fim. Tá? Então, eu sempre vou ter o 0 e o -1. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o seguinte, ó. Lembra que o tamanho é 5? A gente definiu aqui em cima? Tamanho 5? Então, a gente faz o seguinte, ó. Se o fim inicialmente está valendo quanto, pessoal? Inicialmente, ele vale -1, né? -1. Bom, se o fim aqui for igual ao tamanho, 5 menos 1 é 4, né? Se for igual, se 4 for igual a -1, a fila está cheia. Então, à medida que eu vou sempre incrementar esse fim aqui, ó. É por isso que eu não consigo mais movimentar. Tá? Eu vou sempre incrementando o fim. Vai chegar uma hora que eu vou atingir o limite onde o fim vai ser 4. Por enquanto, o fim é -1. Mas vai chegar uma hora que ele é 4. Quando ele for igual a 4, ó, tamanho 5 menos 1, quando for 4, a fila está cheia. Tudo bem? Mas, por enquanto, estou começando agora, de boa. Eu recebo aqui o nome do paciente, depois eu recebo a identificação do paciente. Tá? Fiz esse getLine aqui, porque como eu estou trabalhando com string, se eu digitasse Rubens Guimarães, Carlos Farani, né, eu poderia ter um espaço entre o nome e o sobrenome. Então, para poder driblar esse problema, eu não estou usando o CIN apenas, estou usando o CIN getLine. Tá? Então, um comentário que eu fiz aqui, né? Aí, o que eu faço aqui, Marcos? Olha, eu incremento o fim, ó, tá vendo? Incremento o fim. O fim era -1, ele passa a ser 1, ele passa a ser 0, né? Passa a ser 0 agora. Atualizei o final da fila. Entrou um cidadão, atualizei o final da fila.
Bom, eu coloquei um comentáriozinho aqui, qualquer novidade com relação a código que eu não tenha explicado para vocês, eu sempre faço esse comentário. Muito embora eu já tenha comentado sobre esse strcpy aqui, ó. É cópia de string. Mas a gente repassa por ele aqui. O que eu faço aqui, ó? Eu estou copiando os valores entre duas strings. Então, o que eu tenho? Eu tenho primeiro parâmetro destino, segundo parâmetro origem. Então, eu vou inserir o nome que eu acabei de digitar, por exemplo, o Diego. Eu inseri o Diego, melhor, eu inseri o Diego lá no meu vetor. Certo? Eu aloquei o Diego lá dentro do meu vetor paciente, da minha estrutura de paciente. Tá? E coloquei a posição dele. Olha só, se a gente for olhar aqui, eu estou jogando o Diego aonde? Ó, ele entra justamente aqui, né? Na posição 0, não é esse Diego? Índice 0. E foi exatamente isso. Lembra que o fim aqui, ó, ele começou com -1? Aqui, ó, ele começou com -1, né? Quando eu somei 1, ele foi para 0, certo? Opa, tudo bem, Juscelino? Juscelino já chegou para a próxima aula, né? Mas acompanha a gente aí, Juscelino. Tudo bem, Diego? Então, fiquei aqui, ó, 0, tá? -1, mais 1, 0. Joguei lá naquela primeira posição. Joguei nessa primeira posição aqui, ó. Primeiro índice. E aí, assim sucessivamente. À medida que eu for digitando, eu vou fazendo isso. Concorda comigo, pessoal? Fala, Marcos. À medida que eu for digitando, eu vou incrementando. Ele vai... Seria o primeiro, seria o segundo, seria o terceiro, tá certo? Eu vou enfileirando, tá? Até o momento em que a fila vai estar cheia. Porque vai chegar uma hora de que, ó, 5 menos 1 é 4. Vai chegar uma hora que esse fim aqui vai ser 4. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Estourou, né? Não entra mais ninguém. Tudo bem, pessoal? Ok? Legal. Agora vamos para a segunda opção, que é o consulta. Vou consultar os pacientes. O que eu vou receber aqui? Eu vou receber o meu atende. Agora, vamos lá. Um conceito importante aqui. Eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com strut. Na verdade, é uma matriz, né? É como se fosse um vetor. Nesse caso, a passagem de parâmetros é por valor ou referência, pessoal? Por referência. Ou seja, o meu vetor ele pode ser manipulado. Tá? Normalmente. O valor, à medida que eu vou movimentando o vetor na memória, o meu programa vai reconhecendo a posição da memória que eu estou utilizando. Isso é importante. E aí, com isso, o que eu vou verificar? Eu vou verificar o seguinte, ó. O fio início é maior do que o fio fim. O fim, imagine que eu digitei todo mundo, tá, pessoal? A fila está cheia, tá legal? O meu fim está valendo quanto? Está valendo... Não é 0? Não é 0? Ele não foi... melhor, desculpe, não é 4? Era -1, 0, 1, 2, 4, não é isso? Agora, o início, quando eu comecei, ele está valendo quanto? 0. Ok? Então, imagina que eu atendi você, Diego. Ó, atendi você, Diego. Então, eu não vou entrar aqui, né? Porque o 0 não é maior do que o 4, ok? Aí eu atendi o primeiro. Quem que eu vou mostrar lá? Ó, o fio início. O fio início, quem que é o início? Não é 0? Eu vou mostrar o primeiro elemento. Nesse caso aqui é o 18. Mas quando a gente fez o segundo cadastramento, era você, não era, Diego? 0? Então, eu te atendi. Tá? Você está lá na primeira posição. Então, ó, eu mostrei aqui quem? Eu mostrei, no caso, o Diego. Paciente Diego, ok? Aí imagine que eu saí, voltei para o menu e entrei aqui novamente. Quando eu entrar aqui novamente, o que vai acontecer? Ah, não, desculpa, eu estou mostrando primeiro. Eu tenho que estar aqui, né? Estou na consulta, né? Estou aqui, ó. Eu senti a falta desse incremento aqui, ó. Porque depois que eu atendi o Diego, eu fui e somei o início. Então, o início agora está valendo quanto? 1. Agora eu vou considerar quem? O segundo elemento da fila. Se eu não me engano, era o Guilherme, né, Guilherme?
Guilherme. Então, o que eu vou mostrar? Vou mostrar o paciente índice 1, que no caso é o Guilherme. Então, eu mostro o 1 e somo. Quando eu entrar aqui de novo, eu vou mostrar o próximo. E assim sucessivamente. O próximo vai ser o Paulo, depois o Juliano e finalmente o Eliseu. Tudo bem? Ok? Aí eu vou mostrando todo mundo. Legal. E aqui eu tenho essas rotinas que fazem o seguinte, eles mostram sempre o primeiro elemento. O primeiro elemento é o primeiro elemento da fila. E olha que interessante, olha, eu vou novamente executar aqui para vocês e vou fazer uma pergunta. Quero ver se vocês estão ligados mesmo, olha. Vamos lá. Deixa eu fazer uma fila aqui, ó. Primeiro, vou inserir aqui Marcos de novo. Marcos, 1, 2 aqui, agora o Fagner. E, né? Agora, um aqui de novo. Fagner, é o 2. Enter. E o 3. Só mais um, tá, Pedro? Gente, deixa eu encerrar aqui, eu nem sei o que eu fiz aqui. Vou encerrar aqui. Deixa eu começar tudo de novo, porque eu nem sei o que eu fiz aqui. Acho que eu pressionei alguma coisa errada. Vamos de novo aqui. Isso, vamos lá, vamos de novo aqui. Ó, inserir, né? Vamos lá. Primeiro, Marcos. Enter. Identificação, você vai ser o primeiro. Agora, número 1, vou inserir novamente, e vou inserir agora o Fagner. 2. Enter. Agora eu vou inserir só mais um. Pedro. Vai ser o 3. Beleza? Bom, eu vou atender o primeiro aqui. Vou atender o primeiro, tá? Então, são 2, né? Quem que é o primeiro, pessoal, a ser atendido? É o Marcos. Então, vamos lá. 2 aqui, ó. Atendi o Marcos. Ok? Dei enter. Bom, mas aí chegou. Opa, agora chegou o Carlos. Eu já atendi um, o Carlos chegou. Posso inserir o Carlos, não posso? Posso, a fila não está cheia, né? 1. Vou inserir aqui, ó. 1. Carlos. Qual a identificação do Carlos? Vai ser 4, né? 4. Ok. Agora, gente, eu vou atender. Quem que eu vou atender agora? É o Fagner, é o Fagner. Fagner. É o Fagner. Não importa, tá vendo? Eu vou inserindo pessoas e a fila vai funcionando normalmente. E aqui não tem como burlar a fila, não. Esse programa aqui seria bom, né? A gente colocar um programa desse lá no posto, né, cara? Acontece assim, cara? Acontece isso, Carlos? Aí também passou 1, passou 2. O senhor também. Já passou 2. Aí a 10 está lá dentro, o estudo do computador dela. Tinha que colocar o nosso programa lá, né, para funcionar, né, Carlos? Resolvi o problema, né? Ok. Então, o detalhe que eu queria mostrar, deixa eu fechar aqui o programa, só porque eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha, não importa, eu vou sempre mostrar o primeiro elemento. O próximo, e quem é que define isso? Aqui, Diego, ó, é a variável início. A variável início aqui é a bola da vez. Entenderam, o Marcos, Wagner e demais colegas? Entendeu, Paulo? Por que a gente considera essas variáveis são super importantes? Uma para tratar o início da fila e outra para tratar o fim da fila. E essa funçãozinha final lista aqui, olha, então aqui a gente sempre mostra o que está no início da fila. Independente se eu já atendi um ou não, sempre o início da fila. E o lista é uma rotininha onde a gente utilizou essa estrutura de repetição for, onde a gente fez uma varredura, né? Nós fizemos uma varredura aqui na lista para poder mostrar os elementos. Tá bom? É bacana isso aqui que a gente dá uma revisãozinha, né? A gente faz uma recapitulação na lógica, né, de programação, né? Tal. Beleza, pessoal? Ok? Então, o detalhe que eu quero chamar para finalizar a atenção de vocês
é que quando a gente chama uma função, olha, fiquem ligados nisso aqui, quando a gente chama uma função, a gente sempre passa a posição da nossa struct na memória. Tá? Então, ele passa como referência. Então, a nossa função, ela reconhece a posição real daqueles nossos valores. Por quê? Porque eu utilizei uma referência. A referência em termos de memória, não em termos de valor. Eu não passo, aqui ele não recebe os valores, ele recebe a posição de memória. Tá? A gente vai ver com detalhes isso, esse conceitozinho de ponteiros aí na próxima aula. Tá bom? Muito bem, voltamos aqui. Podemos encerrar esses slides que já foram apresentados. Fechamos a explicação do nosso código-fonte. Tá? Voltamos aqui. Vou parar aqui a nossa apresentação. E a gente encerra esse primeiro momento. E a gente, encerrando a gravação aqui, a gente vai fazer as perguntas, se alguém teve alguma dúvida e tal. Tá? Eu estou curioso em saber a história do Carlos aí, desse atendimento. Do atendimento lá no posto, Carlos. Mas primeiro, deixa primeiro eu encerrar aqui, Carlos, a gravação. Tá bom, pessoal? Estamos encerrando aqui. Legal.